oportunidade. Estou um pouco rouca, mas dá para falar. E aproveitando que os irmãos estão em pé, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, apenas a parte A do versículo. Gênesis 18, 14, apenas a parte A do versículo, onde diz assim a palavra do Senhor: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Amém? Pode sentar, igreja. Tem umas Bíblias que devem ter escrito assim: é coisa impossível, né? Nós sabemos que não, mas muitas das vezes, irmãos, nós não acreditamos nisso. Mediante a tantas lutas, a tantas provas que nós viemos passando, muitas das vezes nós esquecemos que não existe nada impossível ao Senhor. Aqui nós podemos ver, neste livro, a história de Abraão e Sara. Sara venceu a infertilidade. Hoje foi falado aqui de Davi, que venceu o gigante. Se nós possamos ver na Bíblia também, nós vamos ver que Lázaro venceu a morte, assim como foi louvado assim também. Quantos e quantos venceram? Eu quero dizer para você que na tua vida e na minha vida não é diferente. Se eles venceram, irmão, nós vamos vencer também. Aleluia! Não importa qual seja a circunstância que você tenha vivido, eu quero dizer para você que tem um Deus aqui que pode fazer o impossível. E para esse Deus nada é difícil, irmãos. Aqui na palavra do Senhor, nessa história, Sara ri, porque já passava-se a idade de Sara. Não tinha mais jeito aos olhos humanos. Ela já era velha, e seu esposo também era velho, já não tinha mais jeito para ele. E Deus prometeu um filho. Irmãos, eu quero dizer para você que já esqueceu daquela promessa que adiante, atrás, o Senhor prometeu para você. Passaram-se o tempo, veio as provas, as lutas, as bênçãos, e você já esqueceu da promessa. Eu quero dizer para você que não importa quanto tempo foi, eu quero dizer que Deus vai fazer, irmãos. Aleluia! Assim como foi necessário. Meu Deus! Cumpriu, mesmo que você não acredite. Às vezes nós não acreditamos, irmãos. Às vezes nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Mas eu quero dizer para você que mesmo que Sara duvidou do poder de Deus, do poder do Altíssimo, o Senhor ainda abençoou Sara. Nós precisamos olhar nessa história aqui, irmãos, e acreditar que Deus deu vitória para ela. A promessa se cumprir na vida dela e vai se cumprir na nossa vida também. Meu Deus! Eu li essa história aqui, irmãos, porque eu gosto muito dessa palavra. Mas Deus me deu outra palavra. Se você quiser acompanhar no livro de Daniel. Todos conhecem a história de Daniel, né? Na cova dos leões. E eu não conhecia antes disso. O que havia acontecido com Daniel antes da cova dos leões. A Bíblia diz que no terceiro reinado de Joaquim, Nabucodonosor situou Jerusalém. E ali, no primeiro ano de seu reinado, o rei ordenou que apenas o chefe dos oficiais da sua corte trouxesse alguns moços daquelas famílias. Só que ele especificou, irmãos, ele falou assim que ele queria jovens bonitos, de boa aparência, inteligentes, que se destacassem entre eles. Era para eles escolherem, colocar eles no lugar e ali ensinar eles para que eles possam servir o reinado dele. A Bíblia diz que entre eles estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre tantos outros que haviam sido escolhidos ali naquele momento. E o rei ordenou que eles ficassem num lugar onde eles fossem servidos por tudo aquilo que o rei colocasse para eles, tanto vinho como as comidas dele. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel se negou a fazer isso. Ele não queria se contaminar com tudo aquilo. Desde já Daniel já era escolhido de Deus. Desde já, Deus já tinha plano na vida de Daniel. E aquele homem que foi incumbido de colocar ali aqueles jovens, escolher os jovens, que está ali oferecendo aqueles manjares do rei para os jovens, ele chegou em Daniel, Deus colocou no
E Daniel se negando, irmãos, ele disse assim: mas se vocês não fizerem isso, a minha cabeça vai ser lançada. Eu vou morrer, Deus vai tirar minha vida, o rei vai tirar minha vida. Vocês precisam fazer isso. E a Bíblia diz, irmãos, que Daniel disse assim para ele: vamos fazer um acordo então. Durante 10 dias, tudo aquilo que você oferecer para os outros jovens, para nós você só traz vegetal, só legumes para nós. E para eles, vocês podem continuar oferecendo os manjares desse rei. Aí ele disse assim: mas vocês vão ficar bastante abatidos, né? Vocês vão ficar fracos. E como que o rei vai ver isso? Ele vai ver que eu não estou fazendo isso para vocês, não estou colocando o manjar dele para vocês. E Daniel falou assim: não, faça esse teste. A Bíblia diz, irmãos, que durante esse período de 10 dias, ele oferecia tudo aquilo que o rei colocou para os outros jovens, e esses aqui, amigos de Daniel e Daniel, só se alimentavam de vegetais, de legumes. E a Bíblia diz que quando isso fosse apresentar diante do rei, eles estavam ainda mais fortes do que aqueles. Aleluia! Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que por mais que o mundo te ofereça coisas grandes, eu quero dizer para você que o mesmo pouco com Deus é muito. Ensinaram eles a língua deles, a estar diante deles da forma que ele queria, para que eles fossem ali servir o reinado daquele rei. A Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho e ficou bastante perturbado. Muito perturbado. E aí ele falou assim: já que os sábios, né, aqueles que conhecem, os videntes, eu quero que todos venham aqui para discernir esse sonho. E que foram chamados, né, daqueles jovens, muitos para falando aquilo que ele tinha sonhado, colocados diante dele aquilo que ele tinha sonhado. Ele precisava ser desvendado aquele mistério, né? E a Bíblia diz que ele não falou o sonho. A gente pode ver em outros lugares, em outras partes da Bíblia, que quando é falado o sonho, ele tem a revelação. Aqui ele já queria que o sonho que ele tinha também fosse revelado. E ele chamou muitos ali, e todos que foram ali não conseguiam, e falavam assim: não, rei, não tem como, você nem falou o teu sonho, como nós vamos desvendar, né? Como nós vamos interpretar esse sonho? Aí ele falou assim: então todos vão morrer, todos, inclusive Daniel e os amigos dele. A Bíblia diz que Daniel olhou aqui e falou: não, eu quero ir, eu vou, Senhor, me dá um tempo, pedir um tempo para o rei, para que ele pudesse colocar diante da presença do Senhor e que Deus revelasse para ele tudo aquilo. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel voltou para onde os amigos dele estavam ali e clamou a Deus. Pediu para Deus que Deus falasse com ele. E a Bíblia diz que Deus visitou eles ali naquele lugar. É assim que Deus faz, irmãos. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus resolve. Aleluia. Deus entra, Deus capacita, Deus envia alguém, Deus manda alguém, Deus tira alguém, Deus coloca alguém. Mas Deus faz, irmãos. A vida de Daniel foi desse jeito. Deus visitou ele ali e mostrou tudo aquilo que Nabucodonosor tinha sonhado. A Bíblia diz que teve um sonho. Ele disse o sonho, a interpretação do sonho, e Nabucodonosor viu que verdadeiramente Deus era na vida dele. Mas esse Nabucodonosor é misericórdia. Vendo o poder de Deus, o Deus de Daniel ainda questionava. Acho que ele queria ser mais que Deus, né? E ninguém, irmãos, é mais que Deus. A Bíblia ainda diz que ele fez uma estátua, como eu falei daquela outra vez, que os outros amigos dele foram lançados na fornalha. Deus livrou. Olha Deus livrando o crente da fornalha. Deus fez, Nabucodonosor viu, mas ainda assim continuou questionando, né? Continuou duvidando do poder de Deus. Muitos duvidam do poder do teu Deus, irmãos. Muitos duvidam do poder do teu Deus. Acham que é pequeno, mediante tanta coisa. Eu quero dizer para você que não foi só uma vez que Deus mostrou na vida de Nabucodonosor que era Deus. Foram muitas vezes. Depois da fornalha, irmãos, teve mais um sonho que ele teve. A Bíblia diz que ele teve mais um sonho. E eu achei bastante estranho o que está escrito aqui no 4, Daniel 4, como um tema: a loucura de Nabucodonosor.
que eram assim as visões da cabeça dele. Ele contando que ele estava olhando e viu uma árvore, e no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai os ramos, derriçai as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a seiva, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja, com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não sejais mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constituir sobre eles. E subi eu, Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, Beltesazar, que seria Daniel, disse a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber, indeterminada, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses dos santos. Ele reconhecia, irmãos, que existe um Deus na vida de Daniel. Por muitas vezes ele reconheceu, mas não acreditou. Por muitas vezes nós acreditamos que tem Deus na nossa vida, mas às vezes duvidamos do poder dele. Nós limitamos o poder de Deus, sendo que Deus é todo poderoso. Sendo que aquilo que eu não consigo fazer, que é difícil para mim, Deus faz. E aquilo que você não consegue fazer, que é difícil para você, Deus faz. E por que limitas o teu Deus, Senhor, nessa noite? O poder é dele, a glória é dele, a majestade é dele. Não seja em vão estarei sentado diante daqui da igreja do Senhor, acreditando no quê? No que os outros falam, ou acreditando na promessa de Deus? Vamos olhar para o Senhor, irmãos, mediante a tudo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, porque se nós não olharmos para o Senhor, nós vamos cair, porque Deus verdadeiramente pode nos colocar de pé. Verdade, meu Pai. E Daniel sempre fiel ao Senhor. Deus mostrou o sonho, e a interpretação do sonho veio. Diz assim Daniel, a árvore que vistes, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e que para todos havia um sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, rei, que cresceste e viste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quando ao que vi, o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: corte a árvore e destrua-a. Mas a seiva com as raízes deixai a terra, atada com as cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu Senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os dos animais do campo, e dar-te
dar-te-ão a comer ervas, como os bois, e serás molhado no orvalho do céu, e par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo, em todo o domínio sobre o reino dos homens, e a dá a quem quer. Irmãos, às vezes precisa acontecer tanta coisa na vida da gente para a gente acreditar e ver que Deus é tremendo, é grande. Tudo isso daqui que Deus tinha feito antes, livrar aqueles jovens da fornalha, interpretar o sonho e a interpretação do sonho para Nabucodonosor, foi pouco ainda. Ele não acreditou, talvez ele não queria acreditar. E aqui, Deus foi bem claro quando revelou para Daniel o sonho. Que todo aquele que cresce não cai. Sendo Deus que levanta, permanece. Se o meu eu crescer, eu vou cair. Se o meu eu crescer, eu não vou para lugar nenhum. Se não é Deus na minha vida, eu não caminho, eu não ando, eu não vou. Nós não podemos vir atrás do Senhor só nos momentos da dificuldade. Nós temos que estar em todos os momentos. Eu não sei se eu disse isso um dia, mas eu gostaria de dizer isso. Eu estava conversando com as moças ali que trabalham comigo. E tem um hino da Damares, né, que fala: agora é só vitória, agora é só vitória. Infelizmente não é só vitória, irmãos. Infelizmente vai ter a luta, depois vai ter a vitória, depois vai ter a luta de novo, depois vitória. E assim como a igreja não é, irmãos. Diante da presença do Senhor, nós temos a certeza da vitória. O duro é quando não estamos na presença do Senhor. Como foi falado aqui, que o avivamento, o Espírito Santo na nossa vida, nós temos que estar constantemente em paz com Deus. Nós temos que viver em paz com o Senhor. É tribuloso mesmo os dias de hoje. Nós temos tantas coisas, né? É tudo estranho. Às vezes nós não entendemos por que de tantas coisas. Mas nós temos que questionar, nós temos que adorar. Nós temos que acreditar e estar diante de Deus em todas as circunstâncias, acreditando e crendo que Deus é poderoso e fiel para livrar. É Deus quem livra, irmãos. É Deus quem livra. Mas para que Deus livre, nós precisamos estar diante da presença dele. A Bíblia diz, irmãos, que Deus capacitava a vida daqueles jovens. Deus tinha escolhido eles. E se cumpriu, irmãos. E se cumpriu tudo aquilo que ele havia feito. Depois disso foram outros reis. A Bíblia diz que todas essas coisas sobreveio ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou ao rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade? Deus mostrou que verdadeiramente ele era grande. Diante de tudo, não ele se colocava grande. Eu quero dizer, irmãos, que muitas das vezes nós colocamos tantos obstáculos para fazer algo para o Senhor, e sabemos que nós, no momento que pedimos, o Senhor está aí para atender. No momento que precisamos e clamamos, Ele está aí para nos ouvir. Irmãos, Deus está falando comigo nessa noite, porque muitas das vezes eu só clamo a Ele quando eu preciso. Muitas das vezes eu só oro quando eu preciso. Muitas das vezes eu só oro na igreja, eu oro em casa, porque quando Deus abençoa, pelo menos na minha vida sim, não sei se a sua vida é igual. Quando Deus me abençoa, eu fico confortável, está ótimo, eu não preciso orar. Eu não preciso buscar, porque Deus fez. Eita Deus! Muitas das vezes eu tenho agido assim diante de Deus. E é por isso que tudo não está bem. Algumas coisas precisam ser mudadas na minha vida. Algumas coisas precisam ser mudadas na tua vida. Por mais que você venha em todos os cultos, por mais que você participe das irmãs, dos irmãos, dos jovens, da porta, da ceia, é preciso mudar muitas coisas na nossa vida. Se você vem todos os dias para a igreja, você precisa mudar. Havia falado um dia, não sei se eu comentei, que todos os dias temos que estar aqui reconciliando com Deus. Quando há um apelo lá de aceitar Jesus e reconciliar meu coração na morte, eu preciso todos os dias aceitar Jesus. Às vezes a gente fica questionando as meninas.
alguma área, irmão, não sei o que, nós já pecamos ali. Se nós pensarmos, nós já pecamos ali. Nós pecamos em todos os momentos. E achamos que estamos na igreja e está tudo certo. Achamos que estamos aqui participando dos afazeres de Deus, da casa de Deus, está tudo certo. Não elogismo, eu vou ser salvo. Irmãos, tudo isso nós temos que fazer assim diante da presença dele. Ser dizimista, participar, ajudar, que seja limpar a igreja, que seja ficar na porta pegando nome, que seja dirigir um culto, participar dos grupos. Mas nós temos que primeiramente buscar a nossa salvação. Irmãos, teve um dia que, esses tempos atrás, eu passei umas provas assim, na minha família, né? E um dia eu vim ensaiar os jovens, e eu conversei com o pastor, e eu estava com o coração muito angustiado, triste, com muita raiva, com muito ódio no meu coração. E eu falei para eles aqui que naquele momento eu não tinha nem permissão de louvor para eles. Porque se Jesus voltasse naquele dia, eu ia para o inferno. Tem muita gente assim, irmãos, na igreja. Tem muito crente que se Jesus vir hoje vai para o inferno. Tem muitos que por causa de nada negam a Cristo. Por causa de nada, irmãos, negam a Cristo, que é tão poderoso, tão amor na nossa vida. Está todo momento ali, ó. Em todos os obstáculos da nossa vida, o Senhor está ali. Está certo que nós só lembramos dele quando estamos precisando. Mas que nós possamos colocar a nossa vida na presença do Senhor, acreditando, assim como Daniel. Quando ele voltou lá com os amigos dele, pedindo a Deus que Deus lhe interpretasse o sonho de Nabucodonosor, ele já sabia que Deus ia fazer na vida dele, irmãos. Eu li um estudo que diz assim que ele já sabia. Ele já sabia, irmãos. Mas Deus sabe como trabalhar. Eu e você não, mas Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Mesmo que Deus saiba aquilo que você precisa pedir. Mesmo que Deus conheça a tua necessidade, você precisa clamar. Porque na palavra dele fala, clama a mim e responder-te-ei. Ele sabe tudo. Ele conhece teu deitar, teu levantar, teu caminhar. Ele conhece você no teu trabalho, ele conhece você na rua, ele conhece você na igreja, ele conhece você na escola. Só que ele quer que você fale, irmãos. Ele quer que você reconheça que ele é único e suficiente na tua vida. Não é difícil. É tão simples falar com Deus. A Heloísa foi esses dias na minha casa, aquela jovem que está vindo, e ela falou assim, eu fui lá, o Silvio me convidou, eu gostei muito da igreja, eu quero ir. Só que nós sabemos que o diabo é muito sujo. E ele luta com todas as forças dele. Só que ele é fracassado diante do poder de Deus. E ela foi lá e falou assim, você ora? Eu falei assim, eu oro, né? Não tem costume de orar por pessoas assim. Lá na Eterna Aliança a gente tinha, né? A gente intercedia, cada ministério tem um jeito diferente de trabalhar. Mas eu vou orar por você sim, porque quem vai fazer é Deus. Aí eu abracei ela, coloquei a mão no coração dela e orei por ela, irmãos. E coloquei diante dela o poder de Deus. E falei para ela assim, Heloísa, eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua vida, mas você precisa abrir mão de coisas. Aí ela chorou, eu fiz assim. Eu falei, se você tem que abrir mão de coisas, você talvez pense que você não pode abrir mão. Mas é preciso abrir mão, irmãos. Eu vou te dizer uma coisa que Deus falou no meu coração agora. Só não aconteceu na tua vida ainda porque você não deixou algo que está te incomodando e te deixando fora da presença de Deus. Talvez é uma coisinha tão pequenininha, irmãos, e está te atrapalhando de receber aquilo que Deus colocou na tua vida. E está te atrapalhando de Deus fazer a promessa que antes havia feito. Deus não se esqueceu. Eu quero dizer para você que você tem esquecido. Nossa, mas eu estou buscado, estou na presença do Senhor. Mas você tem esquecido da promessa. Eu quero dizer que se foi Deus que prometeu, vai cumprir. Mas tem tempo. Eu passei um ano também na luta, chorando. Deus do céu, Ele me levantou, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Mas, meu Deus, sabe? Eu falava, Jesus, as pessoas passavam perto de mim, tipo assim, tem gente que não entende, né, irmãos? Nossa, onde que ela tá? Às vezes eu tinha vergonha. Quando eu vi alguém que eu conheci pra dentro da casa, ele estava trabalhando, eu falava, Deus, eu te agradeço, Senhor, todos os dias. Mas eu não
Eu não achava que ia ser tão grande que Deus ia fazer. Glória a Deus. Eu não achava que Deus ia fazer tão grande assim na minha vida. E eu falo todos os dias para o Senhor que eu não sou merecedora de tudo aquilo que Deus tem para mim, porque eu sou falha. Porque eu precisava ser mais fiel a Ele. Eu precisava estar mais diante dEle. Eu precisava orar mais. Quando eu estou na minha casa, está cheio de problema lá. Tem uma vida que não veio para o Senhor. Caminhar sozinha é difícil. E eu não oro, porque diante da dificuldade eu não tenho força para orar. Mas o Senhor está ali junto comigo. E eu preciso ter força. Você precisa ter força para buscar. Você precisa ter força para se colocar de pé. Você precisa ter força para vir para a casa do Senhor. Por mesmo que seja difícil, mesmo que seja impossível. A Bíblia diz que haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Nós sabemos que não. Todos aqui que venceram a todas as circunstâncias, pessoas que estavam enfermas, que Deus curou, que Deus mostrou que verdadeiramente Ele era Deus na vida deles. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus desse passado aqui é o Deus que opera no presente hoje. É o Deus que opera na minha, na tua vida hoje. É o Deus que só quer que você se coloque mesmo diante dele. Mas eu estou ouvindo, não, você tem que se colocar diante dele. Quando foi pregado aqui, que precisava tirar uma tua verdade, irmãos. Como é verdade isso? Tem tanta coisinha que está impedindo aí de Deus liberar a bênção. Não adianta segurar longe se tiver tudo e sujeira aí dentro. Nós temos que segurar longe quando nossa vida estiver diante de Deus. Insistir, falar, Deus, eu quero. Aí Deus fala assim, não, filho, você recebe porque você merece. Porque eu estou vendo o teu esforço. Eu estou vendo que mesmo difícil está vindo. Eu estou vendo que mesmo difícil você está buscando. Eu estou vendo que mesmo chorando você está orando. E Deus contempla, irmãos. Deus contempla os nossos corações. Ele sonda todas as vezes que você chora. Eu não conheço a tua vida. Eu não sei o que você passou hoje, no decorrer dessa semana. Mas Deus viu tudo. Viu até quando você esqueceu o que Ele podia fazer por você. Eles ali viram tudo que Deus tinha feito. E precisou fazer tudo isso na vida de Nabucodonosor para ele se reconstituir. Para ele ver que Deus era Deus do poder. Para ele ver que Deus podia fazer aquilo que Deus tinha colocado para fazer. A Bíblia diz que ele se ergueu depois daquele tempo. Mas passou por aquilo. Eu quero dizer para você que você vai vencer, mas vai ter que passar por aquilo. Aqui foi estabelecida uma data. Então eu falei, eu não sei qual é a data. Talvez seja um mês, talvez seja um ano, talvez seja sofrendo há 10 anos já. Mas Deus tem um final dessa data, uma bênção para a tua vida. Igual Ele teve aqui na vida de Nabucodonosor. Ele vai ter na minha e na tua vida. O tempo vai passar, o vento sopra, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês, como um pastor meu falar para mim, que o mesmo vento que sopra hoje contra, ele vai voltar e vai soprar a favor. Deus não vai mudar o vento, irmãos. Entenda isso. É o mesmo vento. É o mesmo vento que vai soprar. O que soprou contra, ele vai voltar, irmãos. Os irmãos entenderam isso? Ele vai voltar, o mesmo vento, e vai soprar a favor. Se antes de você chorar, você se alegra na presença do Senhor, porque Deus vai mostrar para você que é o mesmo vento, ele não vai mudar o vento. Ele vai colocar o mesmo vento para soprar a favor. E Deus ele vai fazer. Nós temos que acreditar, nos colocar de pé diante, marchar diante da presença do Senhor. Quantas vezes nós estamos vendo aí nos dias de hoje, o diabo tem lançado mesmo, querendo destruir famílias, irmãos. E o alvo dele é família, porque a família em si, ele não vai destruir só um, ele vai destruir vários. É o filho, a esposa, o esposo. O alvo dele é família. Mas eu quero profetizar na tua vida nessa noite, na minha vida, que o diabo ele não tem poder. Quando temos a nosso coração diante do Senhor e viemos buscar a presença dele, é o Senhor que nos livra. É o Senhor que nos guarda diante de todas as ciladas. Tantas coisas nós vemos hoje. Irmãos, eu estava vendo umas postagens daquele Charlie, não sei das plantas lá. Irmãos, para você ver, para divulgar um vídeo gospel ou de uma pregação é tão difícil. Mas coloca essas coisas do diabo para você ver se não divulga. Não, tem crente fazendo lá no chão. Tem crente fazendo um negócio para ver se veja um cão mesmo. E depois ele pedir misericórdia. Se coloca de qualquer jeito, depois ele pedir misericórdia, irmãos. Nós temos que
vigiar, irmãos, a todo momento, que o diabo está querendo aí, bradando. E tem Deus que olha todos os momentos das nossas vidas, que nos guarda de tudo isso. Então nós possamos estar mesmo diante da presença do Senhor, acreditando. Não desistir, irmãos. Não esquecer da promessa. Se esqueceu ainda hoje, que Deus prometeu antes, Ele vai cumprir. A todos os momentos buscar, se reconciliar com Deus, aceitar Ele como suficiente Salvador todos os dias. Vir e sair transformado. Não sair daqui mais atribulado ainda. Não sair daqui mais perturbado ainda. Alcançar a misericórdia de Deus. Alcançar as promessas do Senhor. Alcançar tudo aquilo que Ele colocou diante da tua vida. Não desistir. Mesmo que está difícil aí, está doendo. A irmã fala, minha irmã está vendo, eu estou vendo. Acredito. A sua luta talvez seja maior que a minha mesmo. Mas se Deus colocou isso para você, é porque Ele vai livrar. Quando Deus revela, irmãos, Ele livra. Quando Deus fala, Ele cumpre. O homem mente, a Bíblia diz. Mas Deus não mente. Deus é fiel. A todo momento. E é o Deus fiel que está aqui hoje. Diante dessa igreja que clama a Ele. Diante dessas vidas que veio aqui com o único pretexto de estar diante dele nessa hora. Muitos estão aí descansando numa caminha quente. E você veio aqui hoje. Quando eu cheguei como ele que bom, tem pouca gente. Deus falou no meu coração, não. Só veio aqueles que eu queria falar hoje. Só veio aqueles que eu precisava falar hoje. Às vezes nós estamos aqui, nossa, a palavra está lá, a gente nossa irmã não veio, a palavra era para a irmã, não é para a irmã, é para você. Se você veio aqui hoje, a palavra é para você. Se você veio aqui hoje, a palavra é para você. Deus está falando comigo hoje. Eu percebo uma coisa, que todas as vezes que eu sou convidada para fazer uma palavra aqui, porque pregar não prego, eu vejo que o levante é grande. Aí Deus, eu postei um negócio, depois Deus me cobrou. Falei, misericórdia, como foi, né, pregado aqui. Depois eu até excluí, não sei se alguém percebeu, eu excluí aquilo. Porque, verdadeiramente, irmãos, declara isso na sua vida. Se o levante veio, irmãos, é porque a bênção é maior. Se o levante sair da sua vida, a perseguição, a afronta, é porque Deus tem algo grande aí na sua vida. Nada impossibilita o poder de Deus. Nós não vamos medir o que Deus pode fazer, irmãos. Nós vamos acreditar que ainda mais Deus vai fazer. Nós vamos crer, tomar posse. Porque se o mundo diz não, o que eu disse para a tua vida nessa noite. Se o mundo não acredita, mas se o mundo é difícil, é impossível. Mas para o seu Deus não. Para o seu Deus não. Para o Deus de Sara não. Para o Deus de Abraão não. Para o Deus de Daniel não, irmãos. Para o Deus de Davi também não. Para o Deus de Jó, irmãos, não. Para o Deus de Ana, irmãos, não também. Para o Deus de todos aqueles que passaram momentos difíceis aqui, que comparado a mim, eu estou luto com nada. Você não passa nada, filha. Se comparado a ver o que Deus fez na vida de todos aqui que sofreram, que prova você tem? Você não tem prova nenhuma. Você está indo muito bem. Obrigado. Porque aqui, ó, era muito. Um monte de ferida no teu corpo aí, que não tinha mais jeito. Que nem só o que era de consolo era uma telha quebrada. Isso sim é prova de dificuldade. E às vezes choramos tanto, né? Porque, meu Deus, não tem isso hoje. Nós estamos tão nada, né, gente? Isso aqui era fé. Isso daqui sim era fé. Isso daqui sim era luta. Era prova. O camarada que tinha que revelar um sonho. Ele sabia que o cara tinha sonhado. Podia ter mentido se ele soubesse o sonho. Porque ele faz qualquer coisa. Né? Que nem essas fanfarronas aí que falam que revelam as coisas. Mas não. Esse cara que tem que revelar o sonho para depois interpretar. É só quem tem intimidade com Deus, né? E como está a sua intimidade com Deus nessa noite? Como que está a minha intimidade com Deus nessa noite? Será que está assim, ó, tete a tete? Ou será que está meio desconcertado? É preciso colocar a casa em ordem, irmãos. Não é só hoje, não. É todos os dias. Quando vem aquela ira,
difícil, irmãos. Muitos têm dificuldade de perdoar. Eu mesmo tenho essa dificuldade de perdoar. Eu gosto de amizade fácil, eu gosto bastante fácil. Mas perdoar, às vezes eu até libero perdão, mas vocês têm vergonha de pedir perdão. Então nós possamos estar diante de Deus com o nosso coração limpo. Para no momento que nós pecarmos diante do irmão ou de Deus mesmo, nós viemos pedir perdão. Ah, mas pede perdão. O importante é pedir perdão de coração. O importante é estar com sinceridade diante de Deus. Porque para mim você pode falar com sinceridade, mas eu não sei. Mas Deus sabe. Deus sabe. Ele conhece todas as coisas. Então nós possamos estar mesmo diante de Deus, irmãos. Eu gostaria que você ficasse atento com essa palavra. Eu gostaria que Deus viesse tocar no teu coração nessa hora. Eu gostaria que Deus te mostrasse sonhos que há tanto tempo atrás você já não lembra mais. Foi feita uma promessa. Você que Deus tocou no teu coração, que é uma promessa de um tempo atrás, que Deus prometeu, ou um sonho que você já talvez tinha até esquecido, que você quer que Deus lhe restaure. Tem da hoje, amiga? Louvasse. E já esqueceu, ou talvez pensou que Deus esqueceu do sonho ou da promessa. Gostaria de convidar você para vir em frente. Eu gostaria que você viesse com o teu coração limpo diante de Deus, com o teu coração quebrantado diante de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer restaurações neste lugar. Eu tenho certeza que Deus vai fazer promessas serem restauradas aqui neste lugar. Eu quero orar com você nessa noite, decretando, irmãos, que o inimigo ele não vai matar os seus sonhos. Que o inimigo ele não tem poder para tirar
a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Deus de glória, poder, Deus de maravilha, Jesus. Glória a Deus.